Boa noite. Estamos de volta para mais uma aula. A nossa aula de hoje de História, nós vamos falar um pouco sobre o Tratado de Tordesilhas e o descobrimento do Brasil. Por que ao falar descobrimento, eu fiz aspas? Porque a gente vai estar questionando realmente se houve uma descoberta ou não, certo? Primeiramente, o que a gente precisa observar, Está aqui o Brasil e aqui os países europeus, certo? Porque partiu daqui das viagens marítimas, da expansão marítima, que houve a descoberta de um novo mundo, da América. Primeiro, a gente sabe que essas grandes navegações, elas começaram em busca de quê? De especiarias, certo? Como pimenta, corante, cravo, canela, seda, e o que eles vinham comprar e traziam para vender. Muito bem. O comércio estava no auge nessa época, ok? Aqui na Europa. Muito bem. Quando se fala de expansão marítima, se refere aqui à ocupação de um novo território. Então, com essas viagens marítimas também ocorreu essa expansão, porque a partir daí eles começaram a querer ocupar determinados territórios, certo? Então, quando Portugal, que foi o pioneiro nessas grandes viagens, investiu nessas grandes navegações, certo? Foram um dos primeiros a criarem grandes embarcações, isso fez com que outros países começassem a observar o que ele estava fazendo e também investir, como foi o caso também da Espanha, certo? Então, a partir daí, olha, eles são tudo pertinho aqui do olho. Então, a partir daí, ele foi o segundo, a Espanha, a também investir nas grandes navegações. E o que era que eles queriam, Riquezas, tanto minerais como vegetais. E se lhe coubesse, eles iam ocupar determinados territórios e se apossar delas, Era o principal objetivo deles, porque ali eles poderiam ocupar e dali usufruir da riqueza que tinha, ok? Então, o que ocorreu? Teve, a Espanha, ela investiu com Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele viajou, certo? Partes aqui de República Dominicana, que hoje se chama assim, mas na época era El Salvador, e eles conheceram um pouco sobre esse espaço aqui, e com isso eles levaram notícia de que realmente existia uma nova terra, Porque naquela época, na Europa, eles tinham medo de usufruir, certo? Dessa nova terra aqui, porque eles não conheciam, eles imaginavam que ela não existia. E segundo as histórias, mitos que ia passando de geração para geração, que a partir chegasse que olhasse o oceano, a partir de lá caiu. Ou que nos oceanos existiam monstros, que as embarcações afundavam, porque geralmente aconteciam acidentes, mas eles acreditavam que eram monstros que existiam no oceano. Então isso fez com que, durante muitos anos, eles não adentrassem ao mar. E Cristóvão Colombo, ele foi assim meio, como é que eu vou dizer para vocês, audacioso em relação a isso. E ele foi do primeiro a acreditar que existia um novo mundo. E quando ele realmente provou que existia um novo mundo, todos os outros países ficaram de olho a conhecer esse novo mundo, a explorar esse novo mundo. Então, não foi diferente, para os portugueses, ok? Então, a partir daí, Cabral, nós chamamos de Pedro Alves Cabral, ele saiu em uma expedição, que, segundo a história, durante muito tempo a gente acreditava que ele ia em busca de especiarias, mas hoje muitos historiadores conseguiram provar que eles já sabiam da existência, dessas terras. Então, o objetivo deles mesmo era ocupar as terras e explorá-las, certo? Então, ele saiu, em busca, de
conhecer essa nova terra. Muito bem. Quando ele chegou, né, quando eles chegaram aqui no Brasil, já existiam quem? Os índios, né? Aí nós já falamos sobre a história, na última aula de geografia, sobre eles escravizaram, né? Depois vieram os negros. Quando eles chegaram, né? Também já existia um tratado entre eles em relação a esse território aqui. Eles quem? A Espanha e Portugal, certo? Mas como? Um tratado de Tordesilhas. O que seria esse tratado? Ele dividia o território que foi ocupado, certo? Mais ou menos assim. Mas por que que eles dividiram? Porque eles já estavam temendo outros países, como a Holanda, a França, a Inglaterra, que já estavam de olho nessas novas terras, certo? Tanto que se a gente for falar da história do Maranhão, a gente sabe, né, que as terras maranhenses, elas foram ocupadas pelos franceses, pelos holandeses. Por quê? Porque a partir do momento em que eles viram que essas terras, elas eram boas, eram férteis e que eles podiam também, de alguma maneira, à força, explorar, então eles começaram a vir e a dar boicote em relação à entrada de navios, começou conflito no mar mesmo, eles exerciam um conflito contra o outro em desejo de ocupar essas terras. E o que aconteceu? Então foi feito esse tratado de Tordesilhas entre a Espanha e Portugal, para que essas terras, elas permanecessem entre eles dois e não houvesse nenhum conflito. Mas durante muito tempo, o Brasil, ele acabou ocupando, né, uma grande parte do território dos espanhóis, certo? Um ponto interessante para a gente analisar nesta noite, em relação ao descobrimento do Brasil, né, que no primeiro momento eu fiz isso, porque existem, né, motivos que comprovam que no dia 22 de abril de 1500, ele não descobriu o Brasil. O Brasil já existia, né? O Brasil já existia. Por quê? Eles já tinham certeza de que existiam essas terras. Eles vinham fazer o quê? Ocupá-las. Por quê, professor? Eu anotei aqui, né? Tem o Tratado de Tordesilhas em 1494. E quando foi o descobrimento do Brasil, em 1500. Né? Já dá para você perceber, né? Que foi feito antes mesmo de Pedro vir, né? Muito bem. Uma carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Que nessa carta descrevia o litoral, uma determinada parte do litoral, que ainda também não era ocupado pelos portugueses, certo? E também uma carta do rei de Portugal ao rei da Espanha, aonde ele fala abertamente do redescobrimento dessas terras. Então, quer dizer, elas já tinham sido descobertas, né? E Portugal somente veio e se apossou, né, de determinada área dessas terras, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, ok? Eu agradeço pela participação de vocês e o meu muito obrigado. Qualquer dúvida, estou disponível.